Lucas capítulo 13, versículo 6, ele diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhanteiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Então havia uma figueira no meio da vinha. A vinha é uma plantação de uva, e se aquela figueira estava ali, ela não estava ali por acaso. A Bíblia diz que ela foi plantada ali, e todo que planta porque quer colher dos frutos. Então o dono da vinha foi quem plantou aquela figueira, e ele vai até ela para procurar frutos, só que ele não encontra frutos, e não encontrando frutos na figueira, ele fica indignado. Ele chama o vinhanteiro, que era o responsável pela vinha, e dá uma ordem a ele. Ele diz: corta esta figueira, porque ela está ocupando a terra inutilmente. O dono da vinha fica indignado, porque já tinha 3 anos que ele procurava, que ele esperava que aquela figueira produzisse frutos, que aquela figueira oferecesse alguma coisa a ele, e como não oferecia nada, como ele não alcançou o que ele queria, o desejo, a ideia dele agora é dar fim naquela figueira, é cortar ela, é arrancar ela. Ele está desistindo de esperar, ele está desistindo, está abrindo mão daquela figueira, como infelizmente muita gente faz, porque não alcançou o fruto que desejava, porque não conseguiu aquilo que queria. A pessoa está assim, irmão, desistindo, a pessoa está abrindo mão, a pessoa está querendo dar um fim. Irmão, dá um fim nos seus sonhos, dá um fim no seu casamento. Quantas pessoas que estão desistindo da sua família, estão desistindo do seu casamento, porque não alcançaram os frutos que desejavam. O pensamento dele é: essa figueira é inútil, vamos cortar ela. E aí a Bíblia diz no versículo 8: respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Quando o vinhanteiro vem, ele se compadece da figueira e fala com o dono da vinha: Senhor, me dá mais um tempo, me dá mais um ano para que eu a escave, revire a terra, para que eu coloque adubo nela. Daqui a um ano o Senhor vem procurar frutos. Diferente do dono da vinha, o vinhanteiro, ele decide cuidar daquela figueira, ele decide tratar bem aquela figueira, para que depois ele fosse procurar frutos. O dono só queria, ele esperava e cobrava da figueira os frutos. O vinhanteiro, ele vai cuidar dela, ele vai tratar ela. E muitas vezes nós estamos como o dono da vinha, nós estamos esperando fruto, nós estamos cobrando os frutos da nossa casa, o fruto da esposa, do marido, estamos querendo frutos dele, queremos os frutos de Deus, estamos cobrando de Deus. Mas, irmão, nós não temos agido como o vinhanteiro, não temos tido o cuidado que deveríamos ter, nós não estamos tratando bem como deveríamos tratar. Nós precisamos, quantas pessoas que estão aí, irmão, a um passo de dar fim, às vezes, na sua própria vida, porque na vida não alcançou o que desejava. Quantas pessoas estão a ponto de abandonar a família, deixar o casamento, porque não alcançou o fruto que esperava. Mas a pessoa está assim como o dono da vinha, ele apenas espera e cobra. Irmão, ele plantou a vinha, e plantar é algo bom já que ele fez, mas não é apenas plantar. Tem gente que plantou, tem gente que casou, que trabalhou, que se converteu, e a pessoa acha que só o plantar é suficiente. Agora ela está esperando os frutos, está esperando os resultados, e aí quando o resultado não vem, quando os frutos não aparecem, está aí a frustração, está aí a indignação, está aí o desânimo, está aí a pessoa pensando em desistir.
em vez de agir como vinhanteiro, em vez de procurar cuidar, em vez de procurar tratar a figueira. Irmão, nós não podemos simplesmente desistir, dar fim, abandonar. Nós precisamos entender que é necessário cuidar. A gente está cobrando, o marido cobra da esposa, a esposa do marido, a gente cobra de Deus. Quantas pessoas estão cobrando de Deus? A pessoa está cobrando, mas ela não tem tido o cuidado que deveria ter. A pessoa não está tratando como deveria tratar, porque se nós cuidarmos, se nós tratarmos, gente, o fruto vai aparecer, os frutos vão brotar. Deixa aí, vamos lá em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Evangelho segundo João. Muita gente tem agido como o dono da vinha. Não deu fruto? Já estou cansado de esperar, já estou cansado de aguardar, e não acontece nada, e não muda nada, e a pessoa está nisso, apenas esperando. Ela espera e ela cobra, mas ela não cuida, ela não procura cuidar, ela não procura tratar da sua figueira. Irmão, nós estamos tratando da nossa figueira, nós estamos tratando bem a nossa figueira, nós estamos cuidando da nossa figueira, nós estamos cuidando da esposa, está cuidando do marido, está cuidando dos filhos, está tratando bem os pais, hein? Nós temos feito tudo o que nós deveríamos fazer, porque às vezes estamos só nessa, esperando que um dia vai mudar, um dia vai melhorar, um dia vai acontecer. Irmão, não adianta só esperar e cobrar, não. É necessário tratar bem, é necessário cuidar, é necessário fazer o que for preciso. O vinhanteiro não vai simplesmente cortar primeiro, e olha, dá trabalho. Ele vai escavar a terra, ele vai revirar a terra, ele vai colocar adubo nela, vai dar trabalho, mas é o cuidado que precisa ter, era o cuidado necessário. Então nós precisamos entender isso. Não adianta só cobrar, você está esperando que as coisas melhorem, você está esperando que os frutos venham, mas além de esperar e cobrar, você tem tido cuidado? Você está cuidando, você está tratando bem, você está fazendo o que precisa ser feito? João capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Jesus então estava fazendo a obra de Deus, irmão, e a obra avançava, a obra crescia, e os fariseus, que eram inimigos, irmão, que já não gostava do João, porque o povo ia até João e era batizado por ele. Agora os fariseus ficaram sabendo que Jesus batizava mais do que o João Batista, e os fariseus ficam indignados. Quando Jesus fica sabendo deste fato, Jesus toma uma decisão. Ele decide sair da Judeia e ir para a Galileia, e a intenção de Jesus não é fugir. Jesus não está aqui com medo dos fariseus. O que Jesus está fazendo, irmão, é ter cuidado. É o que nós precisamos ter. Jesus sabia da obra de Deus através da vida dele. Jesus sabia também que ainda não era chegada a sua hora. Então Jesus não vai continuar ali para facilitar para os fariseus, não. Irmão, Jesus vai ter o cuidado de ir para a Galileia. Irmão, procure ter cuidado. Deus tem planos na nossa vida, Deus tem uma obra em nós e através de nós, só que eu preciso ter o cuidado necessário. Quantas pessoas, não, nada vai acontecer porque Deus é comigo. Irmão, Deus é com você, mas Deus mandou você fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. Quantas pessoas estão colocando a obra de Deus na sua vida em risco? Quantas pessoas estão colocando em perigo a obra de Deus? Porque tem se deixado levar. Irmão, nós precisamos ter cuidado. Tem coisas, irmão, que não é fé, tem coisas que é tentar Deus, e a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus.
E a pessoa está tentando, ela está não, porque comigo não vai acontecer, porque Deus está comigo, Deus está com você, mas se Deus não manda você fazer algo, não faça. Irmão, não faça apenas pela sua cabeça, deixa Deus guiar, deixa Deus dirigir. Você precisa ter cuidado com as suas atitudes, cuidado com o que você vai fazer, para não colocar a obra de Deus na sua vida em risco, para não atrapalhar o que Deus quer fazer em você. Jesus não queria atrapalhar, Jesus sabia que não era a hora dele, não era o tempo dele, então por que eu vou arriscar a obra de Deus? Por que eu vou colocar em risco a obra de Deus? Ele decide sair para Galiléia, não era medo, era cuidado que todos nós devemos ter. Você precisa ter o cuidado com a obra de Deus na sua vida, você precisa ter cuidado com aquilo que Deus quer fazer. Irmão, não tente a Deus, não faça o que Deus não manda você fazer. Continua lendo, ele diz mais: e era-lhe necessário passar por Samaria, e foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, gente, era meio-dia. A hora para os judeus era contado das 6 da manhã. 6 da manhã era a primeira hora, segunda hora 7, a sexta hora era meio-dia. Jesus então sai da onde ele estava, da Judéia, vai para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria, e quando Jesus está passando por Samaria, cansado da viagem, ele encosta junto a uma fonte, e ali para descansar ele fica, e era meio-dia, um horário, irmão, que ninguém ia mais buscar água, o sol já quente. Quando as mulheres iam para aquela fonte, era de manhã cedo, o sol frio, para poder abastecer a sua casa de água. Meio-dia não era mais para ninguém aparecer ali, meio-dia não era a hora de buscar água, de tirar água, mas Jesus ficou naquela fonte para descansar. Só que a Bíblia diz, versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então Jesus está ali junto da fonte, meio-dia, quando vem uma mulher para tirar água. Quando Jesus olha essa mulher, Jesus então pede para ela: dar-me de beber. Irmão, Jesus está puxando uma conversa com a mulher. Quando a mulher olha para Jesus, ela vai questionar ele: como é que pode, sendo tu judeu, me pedir água para beber, que sou uma mulher samaritana? Porque havia um problema entre os judeus e os samaritanos. Havia uma questão que fez com que os judeus não falassem com os samaritanos. Os judeus evitavam os samaritanos. Para os judeus, samaritanos era considerado um povo impuro. Então eles não falavam. E agora essa mulher está deixando que aquela questão, irmão, atrapalhe ela com o Senhor. Quantas pessoas que às vezes estão deixando que uma questão, que um problema, e às vezes problema passado, atrapalha a sua vida com Deus, atrapalha o seu relacionamento com Deus. Era um problema que aconteceu entre os samaritanos, entre os judeus, e agora por causa disso, essa mulher está questionando o Senhor: como é que pode? E às vezes nós estamos deixando que coisas passadas, que questões passadas atrapalhem a nossa vida. Irmão, Jesus não estava nem se importando, Jesus não estava levando em questão se havia problema ou não, se os judeus falavam ou não, porque isso para Jesus não importava. Irmão, tem coisas que não deveriam mais importar para mim, tem coisas que não deveriam mais importar para você, agora que você é um cristão, agora que você é um servo de Deus. A gente está deixando de falar com um, com o outro, por causa de alguma questão que passou, por causa de algum problema que teve. Irmão, nós estamos perdendo o contato, a obra, o agir do Senhor por causa dessas coisas. Nós precisamos nos converter de verdade e deixar as coisas, as questões passadas para trás,
Não dá, irmão, para você ser de Deus, você ser de Jesus e ainda continuar com estas questões na sua vida, que não fala com ele, que não fala com ela. Ô, irmão, não tem isso. A mulher fica espantada porque Jesus estava falando com ela, sendo ele um judeu e ela uma samaritana. É porque para Jesus aquela questão não importava mais. Irmão, tem coisas que não devem mais importar para você, tem coisas que são passadas, que você não deveria levar em conta, que você não deveria deixá-las atrapalhar a sua vida com Deus. Quantas pessoas estão deixando questões passadas atrapalharem a sua vida com Deus? Jesus não se importava com aquele irmão. Para de fazer questão de coisas passadas. Para de deixar que problemas, que coisas que acontecerem, atrapalhem a tua vida com Deus. Continua lendo, diz mais, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecera o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Jesus aquela mulher, quando Jesus pede água para ela diz: mas Senhor é judeu, como é que pode? Jesus disse: se tu conhecer o dom de Deus. Essa mulher coloca um obstáculo, essa mulher coloca uma dificuldade para fazer o que Jesus pediu a ela, e Jesus vai e diz: se tu conhecera o dom de Deus. Gente, o maior problema do homem, sabe qual é? Ele não conhece a Deus. Porque se conhecesse a Deus, não estaria questionando a Deus. Se conhecesse a Deus, não colocaria obstáculos, dificuldade para ouvir a Deus, para obedecer a Deus, para fazer o que Deus manda fazer. Aquela mulher está se opondo, aquela mulher está questionando, mas por quê? Jesus disse: se tu conhecera o dom de Deus. E quem é que fala contigo? Irmão, nós precisamos conhecer ao Senhor, é o que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus, ele é forte e fará proezas. O problema é que a gente não conhece a Deus, e por não conhecer, quando Deus fala com a gente questiona. Quando Deus nos manda fazer algo, nós não estamos dispostos a fazer, porque não conhece o seu Deus. Se conhecer o dom de Deus, se você conhecesse o Senhor de verdade, irmão, você não colocaria obstáculos para obedecer, não teria impedimento para fazer o que Ele manda. Abraão conhecia Deus, e quando Deus disse a Abraão: Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem tu ama, e oferece em holocausto, Abraão pegou o filho dele e levou para oferecer a Deus, porque Abraão conhecia o seu Deus. Irmão, quando a gente conhece a Deus, esse é um problema, a pessoa não conhece, por isso que não obedece, por isso não segue, é por isso que não faz o que o Senhor está dizendo. Essa mulher está questionando, essa mulher está colocando dificuldade para fazer o que Jesus pediu a ela, e Jesus disse: porque você não conhece. Se conhecesse o dom de Deus, se conhecesse quem é que fala, você ia entender que o que eu te peço nem se compara com aquilo que eu tenho para te dar. Irmão, se a gente entender, conhecer a Deus de verdade, nós vamos entender que o que Deus nos pede nem se compara com aquilo que Ele tem para nos dar. Ele pediu água para aquela mulher, Ele disse: se tu conhecer o dom de Deus, tu lhe pediria e eu te daria água viva. Irmão, se a gente conhecer a Deus, a gente vai entender que o que Deus tem para nós sempre é melhor do que aquilo que Deus pede de nós. Continua lendo, ele diz mais. Versículo 11, e disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Quando Jesus fala de águas vivas, aquela mulher fica interessada, mas ela diz: Senhor, mas o poço é fundo, o Senhor não tem com que tirar. É a limitação do homem, é o homem que é limitado por aquilo que ele vê. Como essa mulher não viu nada na mão de Jesus, como que o Senhor vai tirar? Irmão, eu não sei como Deus vai tirar, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que se Deus falou, Ele vai fazer, Ele é poderoso para fazer. O problema é que a gente às vezes espera ver, porque nós não estamos vendo como é que Deus vai fazer isso.
Como é que Deus vai fazer aquilo? Eu não sei como, mas se Ele falou, Ele é poderoso para fazer. O que eu preciso é confiar nas palavras dEle, e não na minha visão. É que eu não estou vendo como é que Deus vai mudar essa situação, eu não estou vendo como é que as coisas vão melhorar. Eu não tenho que ver, eu tenho que crer nas palavras dEle, eu tenho que crer naquilo que Ele diz. Quando Jesus diz, eu tenho águas vivas para te dar, mas como é que o Senhor vai tirar? Como Ele vai tirar? Ele é que sabe. Irmão, se Deus fala algo, se o Senhor diz algo, se o Senhor promete algo, você não precisa saber como Ele vai fazer, você só precisa crer que Ele vai fazer, porque Ele é poderoso. Ele não é limitado como nós somos limitados. Nós precisamos de alguma coisa para tirar água, Ele não precisa de nada. Eu preciso confiar no Senhor e não confiar no meu entendimento, no entendimento daquela mulher. Só se ele tivesse alguma coisa para tirar. Como que ele vai dar aquela água se ele não tem nada para tirar aquela água? E a gente está perdendo o que o Senhor tem a fazer por causa do nosso entendimento, por causa da nossa visão, porque não estamos vendo como é que Ele vai fazer. E nós não precisamos ver, o que nós precisamos é crer que Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Continua lendo, ele diz mais, e Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmão, Jesus, sem que aquela mulher perceba, Jesus está tratando ela, Jesus está tocando no coração dela. Jesus diz, porque qualquer um que beber desta fonte, tornará a ter sede, vai ter que voltar aqui várias vezes, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque se fará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus estava tratando aquela mulher, trabalhando na vida daquela mulher, tanto que, versículo 15 diz, e disse-lhe a mulher, Senhor, dar-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui para tirar. Aquela mulher tinha que ir sempre naquele poço para tirar água, era a única fonte que tinha. Só que quando essa mulher ia para lá, ela ia na hora sexta, no meio-dia, porque era uma hora que não havia ninguém. Por que essa mulher só ia na hora sexta? Por que essa mulher agora está tão empolgada, animada pelo fato de Jesus ter uma água para ela beber, que ela nunca mais ia ter sede e não precisaria mais ir naquela fonte? Porque ir naquela fonte para aquela mulher era um sofrimento, por causa das suas escolhas, por causa das suas decisões na vida. Essa mulher agora sofre, essa mulher padece. Essa mulher era humilhada, essa mulher era maltratada, essa mulher era desprezada quando ela ia para a fonte. Irmão, ninguém queria estar perto dessa mulher, nenhuma outra mulher, porque o tirar água era um trabalho feito por mulheres. Então as mulheres de manhã cedo, elas iam para aquela fonte para abastecer a sua casa de água, e aquela mulher, quando ela ia, ninguém falava com ela. Aquela mulher era humilhada, aquela mulher era desprezada por causa da vida que ela levava, por causa das escolhas dela. Então por isso, depois de ser tão humilhada, maltratada e desprezada, essa mulher agora decide ir buscar água, meio-dia, um horário que não encontraria mais ninguém, porque aquela mulher já estava cansada de sofrer. É por isso, quando Jesus diz, a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede, eu nunca mais vou precisar vir aqui, porque ir naquela fonte para aquela mulher era motivo de sofrimento. Porque ir naquela fonte para aquela mulher era um motivo de tristeza. Quando Jesus dá a ela uma solução para não mais voltar, aquela mulher começa a ficar animada. E o que ela não percebe é que Jesus está tratando ela. Jesus está tocando no coração dela. Jesus sabia qual era o problema dela. Ele sabia. E Ele está tratando, Ele está cuidando dela, sem que ela perceba. Jesus sabia do sofrimento dela, toda vez que ela ia para aquela fonte, e Jesus está ali pronto para tratar aquele problema, para resolver aquela situação. Tem mais, versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido.
Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isto dissestes com verdade. Jesus primeiro vai tratar um problema, qual era o sofrimento daquela mulher em ir naquele poço. Agora Jesus vai tratar outro problema dela, a vida sentimental dela. E Jesus vai e diz para ela: vai e chama teu marido. E ela diz: olha, eu não tenho marido. Aí Jesus diz: falaste com verdade, porque tivestes 5, e o que agora tem não é teu. Isso significa que Jesus conhecia a vida daquela mulher. Ele sabia, gente, aquele encontro não foi coincidência, aquele encontro foi plantado, é uma figueira que foi plantada, aquilo ali não era por acaso. Jesus conhecia o sofrimento daquela mulher, o quanto ela foi humilhada, maltratada, desprezada. Jesus sabe o quanto essa mulher sofreu na sua vida sentimental. Ele sabe, está tratando o primeiro problema desta mulher com as outras pessoas, quando ela ia para a fonte. Agora Jesus está tratando o problema do coração dela. E quando Jesus diz: traz o seu marido, irmão, essa mulher fala a verdade. Ela diz: Senhor, não tenho marido. Ela fala o que o Senhor esperava ouvir dela, a verdade. O Senhor espera ouvir a verdade de nós. Ele já sabe a nossa vida, Ele conhece os nossos caminhos, Ele sabe tudo que a gente vive, tudo que a gente passa. Ele quer nos tratar, mas nós precisamos nos aproximar do Senhor com a verdade. A Bíblia diz que aquele que fala a verdade manifesta justiça. Irmão, o Senhor espera que a gente seja verdadeiro com Ele, sincero com Ele. Ele sabe de tudo, Ele sabia da vida daquela mulher. E o que Ele esperava dela? A verdade. E esta mulher falou com Ele a verdade. Fale a verdade para o Senhor, para que Ele possa tratar você, para que Ele possa cuidar de você, para que Ele possa mudar a sua história, a sua situação. É necessário se chegar a Ele com verdades. E essa mulher está falando a verdade para aquele que já sabia de tudo, para aquele que conhecia ela, que sabia do sofrimento. Ele sabia o que aquela mulher estava passando, ele sabia o que aquela mulher precisava, e Jesus está cuidando daquela mulher. Jesus está tratando o coração daquela mulher. E a Bíblia diz mais, versículo 19: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Não é mais um judeu apenas, era um profeta. A visão dela começa a mudar. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a que tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está abrindo a revelação para aquela mulher. Olha a diferença, olha como muda o assunto agora. Jesus tratando o espírito dela. Tem mais, 25. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando vier nos anunciará tudo. Irmão, essa mulher conhecia das Escrituras, essa mulher conhecia das promessas de Deus, ela sabia o lugar que deveria ser adorado, ela sabia que o Cristo iria vir, que o Messias iria chegar. Era uma mulher que tinha conhecimento das Escrituras, era uma mulher que sabia das promessas. Apesar disso, a vida dela estava arrasada ainda, mas Jesus estava ali para tratar. Versículo 26, Jesus disse-lhe: eu sou o que falo. Isso aqui eu acho muito maravilhoso, porque Jesus não se revelou para todo mundo, não foi para todos que Jesus disse: eu sou o Messias. Não foi para todos. Quando alguém vinha e perguntava: você é o Cristo? Ele falou: tu dizes. Ele mesmo não se assumia diante de ninguém, ele mesmo não dizia para ninguém quem ele era de verdade. Mas para essa mulher, Jesus vai se revelar.
Para essa mulher, Jesus vai dizer: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Irmão, essa mulher que era rejeitada por todo mundo, que era desprezada por todo mundo, essa mulher agora, irmão, ela está sendo recebida por Jesus. Essa mulher está sendo acolhida por Jesus. O que os outros se afastavam dela, Jesus está se achegando a ela, está se revelando a ela, porque não importa quem me rejeite, quem me despreze, irmão, o Senhor jamais vai me desprezar, independente da vida que eu tenha levado, dos erros que eu tenha cometido, o Senhor jamais vai me desprezar. Jesus não rejeita aquela mulher, Jesus se revela a ela, Jesus se apresenta a ela, porque Jesus se importava com ela. Ninguém se importava com aquela mulher, ninguém ligava para aquela mulher, mas Jesus se importa com ela, Ele se importa com você, Ele se importa com todos nós, Ele se importa. A Bíblia diz que ainda que uma mãe esqueça dos seus filhos, de maneira que ela não se compadeça do filho que ela carregou no seu ventre, o Senhor diz: todavia eu jamais me esquecerei de ti. Irmão, Deus se importa com a gente. O Senhor se preocupa, o Senhor nos recebe, e o Senhor está se revelando àquela mulher. Continua lendo, ele diz mais: e nisto vieram seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Jesus então senta naquela fonte. Jesus vai tratar o coração daquela mulher, Jesus vai cuidar dela, Jesus vai fazer o bem a ela, tratar a alma dela. E aí quando os discípulos chegam, aquela mulher deixa o cântaro, ela foi para buscar água, a água já não importava mais para ela, ela deixa o seu cântaro e ela corre na cidade, e quando chega na cidade, ela começa a anunciar: olha, venham ver, olha, essa mulher que ia meio-dia, ela ia ao meio-dia na fonte, porque ela não queria que ninguém a visse, ela não queria que ninguém falasse com ela. E agora essa mulher está na cidade, anunciando para todo mundo. Essa mulher agora está sendo uma evangelista, dizendo para todos: ei, vem ver um homem que falou toda a minha vida. Não será ele o Cristo? Não é ele um profeta? Ela começa a anunciar, ela começa a falar de Jesus para as pessoas. Vamos diminuir um pouquinho, versículo 39. Pula para o versículo 39. Ele diz assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Gente, essa mulher, depois de ter sido alcançada pelo Senhor, depois de ter sido tratada, cuidada pelo Senhor, essa mulher agora vai na cidade, ela começa a falar, ela começa a anunciar, ela começa a evangelizar, ela começa a trazer pessoas. Irmão, ela faz coisas que os discípulos não fizeram. Os 12 discípulos de Jesus, eles vão até a cidade, e tudo que eles trazem é comida. Aquela mulher vai na cidade, ela traz uma multidão com ela para ouvir Jesus. Multidão que vai crer primeiro porque ela disse, depois vão crer porque eles ouviram a palavra de Jesus. Sabe o que é isso que essa mulher está fazendo? Ela está produzindo frutos. Uma mulher que não queria saber de ninguém, uma mulher que não ia ao meio-dia tirar água porque não queria ver ninguém. Agora essa mulher está evangelizando, está ganhando almas, essa mulher está sendo uma missionária do Senhor. Mas por que essa mulher está fazendo tudo isso agora? Porque ela foi tratada pelo Senhor primeiro, porque ela foi cuidada pelo Senhor primeiro. O vinhanteiro revirou a terra, o vinhanteiro colocou adubo nas suas raízes,
O Senhor trabalhou na vida dela, o Senhor cuidou, Ele não cobrou. Jesus não manda essa mulher ir lá trazer ninguém. Jesus só fez tratar ela bem. Jesus só fez cuidar dela. Nós estamos esperando frutos, nós estamos cobrando os frutos, mas nós não estamos cuidando como deveríamos cuidar. Não estamos tratando bem como deveríamos tratar. E aí quando o fruto não vem, o resultado não chega, nós queremos fazer como o dono da vinha, vamos cortar, não dá certo, vamos acabar com isso logo, e a pessoa está aí cortando, quer cortar o casamento, quer cortar a família, quer cortar os negócios, a pessoa está cortando, dando fim nos seus sonhos, porque não está vendo frutos. O problema é que a gente quer ver frutos apenas esperando e cobrando, e o que nós precisamos fazer é cuidar. Irmã, cuide, meu irmão, cuide da sua figueira, cuide da sua vida, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide do seu casamento, cuide da sua vida com Deus, porque se você cuidar, você vai ver os frutos. Não adianta só cobrar, a gente está cobrando, cobra de um, cobra do outro, nós estamos cobrando de Deus. Quantas pessoas estão cobrando de Deus os frutos? Senhor, a tua palavra diz que foi o Senhor que me chamou para dar frutos, e cadê esse fruto? Cadê o cuidado com a vida com Deus? Cadê o seu cuidado com o Senhor? Infelizmente, muita gente, a vida dela com Deus só consiste na igreja, e olha, às vezes uma vez só na semana. A vida da pessoa com Deus é só um domingo. O domingo é a vida dela com Deus. Chegou em casa, não lê Bíblia, não ora, não se consagra, não busca Deus, mas está cobrando, está esperando, não, Deus vai mudar minha vida, olha, Deus vai fazer coisas maravilhosas, sendo que a vida dela com Deus, irmão, é de vez em quando que vai na igreja, e está esperando os frutos, e está cobrando os frutos do Senhor, está indignado. Eu não vou mais orar, eu não vou mais para a igreja. A gente está indignado igual o dono da vinha. Há 3 anos procuro frutos nesta figueira, corta, ela é inútil. Não, ela não é inútil, ela só precisava ser cuidada. Ela precisava ser tratada um pouquinho melhor. Nós precisamos tratar um pouquinho melhor nossa família, tratar um pouquinho melhor nossa casa, irmão, tratar um pouquinho melhor os nossos negócios, tratar um pouquinho melhor a nossa vida com Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios, vamos lá no Provérbios capítulo 27, livro dos Provérbios. Eu vou largar essa mulher não presta, esse homem não presta. Ô irmão, não presta, está faltando um pouquinho de cuidado. Esse negócio aqui eu vou fechar porque não presta. Não presta os seus negócios, ou você não está cuidando dele como deveria cuidar. Não adianta nada eu ir para a igreja, não adianta, ou você não está cuidando como deveria cuidar da tua vida espiritual, hein? Porque Jesus, quando tratou aquela mulher, irmão, aquele povo daquela cidade, ninguém se importava com aquela mulher, ninguém ouvia ela era humilhada, ela era maltratada, e agora por causa daquela mulher, eles estão crendo em Jesus. Por causa daquela mulher, eles estão indo até ela, eles estão dizendo para ela agora, não é só porque você falou, não, é porque a gente está ouvindo ele. Olha os frutos que essa mulher está produzindo, irmão, aquilo que os 12 discípulos não fizeram, essa mulher está fazendo. Por quê? Porque ela foi cuidada por Jesus, porque ela foi tratada por ele. Irmão, nós precisamos cuidar, tratar, ou irmão, nós precisamos deixar ele cuidar de nós, deixar ele nos tratar. Se a sua vida, quantas pessoas estão pensando em dar fim na sua própria vida, que minha vida não presta, eu sou inútil. Não, você não é, você só precisa ser cuidado. Deixa o vinhanteiro cuidar de você, deixa ele revirar a terra, deixa ele colocar o adubo dele, deixa ele trabalhar na sua vida, que você vai ver os frutos. Provérbios 27, versículo 18, ele diz assim: o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor. Irmão, se você guardar a figueira, guardar, gente, é cuidar, guardar é tratar bem, guardar é fazer o melhor. Se você guardar a tua figueira, irmão, você comerá dos seus frutos, você terá os frutos para desfrutar. Mas isso é se você, irmão, nós estamos guardando a nossa figueira, irmão, nós estamos velando pelo nosso Senhor,
como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a nossa comunhão com Deus? Como é que está a sua vida espiritual? Porque se você velar pelo teu Senhor, Ele vai te honrar. Você vai ser honrado por Deus, você vai ser abençoado por Ele, você verá os frutos dele se manifestar na sua vida, desde que você vele pelo teu Senhor. Irmão, não é só esperar, cobrar. A gente está cobrando, a gente cobra da esposa, a esposa do marido, a gente cobra dos filhos, a gente cobra de Deus. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos cuidando da nossa figueira, ou porque não produziu fruto, a gente já quer cortar logo, acabar logo com isso. Não, porque eu não estou vendo nada, isso aqui está sendo inútil, eu me casei para sofrer. Irmão, vai tratar a tua figueira, vai cuidar da tua figueira. Eu sei que dá trabalho, imagina revirar a terra como dá trabalho, mas irmão, é um trabalho que vai produzir frutos, se você fizê-lo, se você cuidar. Jesus teve o trabalho de sentar ali meio-dia, de esperar aquela mulher, de tratar ela, de falar com ela, de tocar no coração dela, e depois que aquela mulher estava tratada, aquela mulher, olha os frutos, irmão, que ela faz. Ela vai na cidade, ela começa a anunciar, ela começa a trazer as pessoas, e o povo daquela cidade todo vem, e eles começam a crer em Jesus, eles vão ser salvos por Jesus, tudo por causa daquela mulher. Por que ela fez tudo isso? Porque aquela mulher agora estava sendo tratada, porque aquela mulher foi cuidada. Todos antes desprezavam, humilhavam e maltratavam, mas quando ela encontrou alguém que cuidou dela, quando ela encontrou alguém que tratou ela, essa mulher começa a produzir frutos, porque quem guarda a figueira, irmão, vai comer do fruto dela. Quem cuidar, quem tratar bem, irmão, trate bem, cuide, faça o melhor que você pode, que você vai ver os frutos sobre você. Irmão, procure honrar a Deus, servir Deus, agradar a Deus, procure ter uma vida de comunhão com Ele, uma vida na presença dEle, porque aquele que vela pelo seu Senhor, ele vai ser honrado por Ele. Irmão, foi Deus quem nos chamou, foi Deus que chamou você, e Deus chamou você para dar frutos, e os frutos é para permanecer, mas nós precisamos cuidar da nossa figueira, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, para que possamos comer dos frutos. Amém?